Olá, meu nome é Celito Córdova, eu sou trabalhador voluntário do CAEB de Jaraguá do Sul e vamos falar hoje sobre duas doenças que afligem muita gente no Brasil. Trata-se da depressão e da ansiedade. Então vamos refletir a respeito desse assunto, estudar as causas e as consequências de ambas e, mais importante, o que fazer para nos prevenirmos e o que fazer para nos tratarmos dessas duas doenças. Vamos lá. A psiquiatria designa essas doenças como distúrbios da afetividade, uma vez que elas estão relacionadas com a mudança de estado de ânimo ou de humor como sendo uma característica dominante. Veja bem, a depressão é a tristeza relacionada com fatos ou pessoas que causaram sofrimentos no passado. Então a depressão é uma doença relacionada ao passado. Enquanto que a ansiedade é o medo que fatos ou pessoas possam causar sofrimentos e tristezas no futuro. Então é uma doença relacionada com o futuro. Muito bem. Falando sobre a depressão. Essa tristeza, que é a depressão, a tristeza profunda, ela pode variar desde um simples desalento até o mais profundo estado de desespero. E a duração é totalmente variável. Em alguns casos dura poucos dias, né? Não passa de uma tristeza realmente, mas não é raro durar vários anos. E existem estimativas que 20% da população, em alguma fase da vida, sofreu ou sofrerá dessa doença. No Brasil, atualmente, cerca de 12 milhões de pessoas, ou de 5 a 6% da população, sofre os efeitos da doença. Então é um percentual muito alto, daí a importância de nós entendermos como ela funciona, porque certamente em cada família tem alguém depressivo. Os sintomas da depressão são vários: uma angústia, desânimo, cansaço fácil, apatia, falta de esperança, desesperança, desmotivação, falta de motivação para fazer qualquer coisa. A vida parece que perdeu o sentido. Em casos mais graves, o desejo de morrer, insônia, irritabilidade. Sem dúvida, o tratamento torna-se mais eficiente quando conhecemos as causas, quando podemos associar ou determinar a origem dessa tristeza cujo aprofundamento resultou em depressão. A depressão é classificada atualmente, segundo sua origem, em pelo menos 3 grandes grupos de causas. As causas biológicas, que são relacionadas com doenças graves, são doenças em que a pessoa atingida pela doença, ela acha que vai morrer. Então isso leva a pessoa a entrar nesse estado de depressão. As doenças psicocomportamentais, que são aquelas estudadas pela psiquiatria, pela psicologia, enfim, são as doenças da mente, distúrbios da mente, as neuroses, dificuldades de lidar com as pessoas, tá? Também são um motivo, né, pelo qual as pessoas entram em depressão. E tem aquelas ainda chamadas religiosas, entre aspas, que são associadas ou a castigo de Deus ou obra do demônio. Tem ainda as questões de obsessão que são relacionadas com a depressão. No CAEB, nós tratamos muitas pessoas com depressão, centenas anualmente. E temos observado
que a maioria dos casos está associada a uma dessas três causas: ou a culpa, ou mágoa, ou perda. A depressão pode ser tristeza aliada à culpa que a pessoa sente por algo que fez ou deixou de fazer no passado e que causou sofrimentos em si ou entre outras pessoas. Então, de novo, é a culpa por algo que aconteceu no passado. Mas pode ser também uma mágoa, né? Uma mágoa por algo que alguém tenha feito e não consegue perdoar nem esquecer esse alguém, nem o sofrimento pelo qual causou. Então é uma mágoa por algo que alguém fez no passado. E pode ser ainda também uma perda. Essa tristeza, essa angústia que leva à depressão pode estar associada à perda. Pode ser a perda da saúde, né? Uma doença, como já falamos. Ou perda de alguma coisa, às vezes até um objeto ou bens materiais. Perda de alguma pessoa, um ente querido que se perdeu de alguma forma, seja por morte ou seja por separação. Perdas de animais de estimação. Afinal, qualquer perda pode ser causa associada à depressão. E provoca efeitos devastadores no organismo. Começando pela falta de libido, é um dos primeiros sintomas. A pessoa perde a vontade de namorar. Segue-se em pensamentos sombrios, recorrentes, o apetite desregulado, o sono desregulado igualmente, alguns dormem demais, outros dormem de menos, a falta de energia, falta de disposição sequer para sair da cama, a incapacidade para o trabalho, consequentemente, incapacidade de se divertir. Os relacionamentos se tornam complicados, tanto na família quanto nos amigos, no meio do trabalho. A falta de esperança, de perspectiva de vida, e culmina com o desejo de morrer. E muitas vezes muita gente leva isso a termo. No tocante à ansiedade, como já falamos, não difere muito da depressão, a não ser pelo fato que se trata de um medo de algo, de que algo venha a acontecer e cause sofrimento. Em outras palavras, ansiedade é o medo do futuro, como já falamos. Quem está ansioso está no futuro. O depressivo está no passado, o ansioso está no futuro. Existe outro sentimento relacionado ao futuro, que é a esperança. A esperança está associada a uma expectativa de alegria futura, como resultado de um possível acontecimento, por exemplo, ganhar na loteria. Mas essa expectativa, essa esperança, também pode provocar ansiedade, pelo medo dessa expectativa ser frustrada, ou seja, não ganhar na loteria. Então, a esperança também provoca ansiedade. Vejamos então os sintomas da ansiedade. Tem alguns bem parecidos com o da depressão. Agitação, esse evidentemente não, mas irritabilidade, medo do futuro, já que está relacionado com o futuro, a baixa autoestima, também como na depressão, tensão constante, a pessoa está permanentemente naquele estado tenso, insônia, igualmente como na depressão, a pessoa tem dificuldade de dormir, a própria libido é afetada. Então são alguns sintomas bem preocupantes. Uma vez que entendemos que trata-se apenas, entre aspas, então trata-se de um medo do futuro, o melhor a fazer é refletir sobre a incoerência de tal preocupação, pois tudo o que podemos fazer se encontra no presente, e é no presente que devemos agir para que, baseados na lei do retorno ou na lei de causa e efeito, possamos colher melhores frutos daquilo que estamos plantando justamente agora.
Então deixar de pensar no futuro e se concentrar no passado. O que eu posso fazer agora para ter um futuro melhor, né? Ou seja, é muito mais sensato se ocupar do presente, que é real, o presente é real, está acontecendo, do que se preocupar com o futuro, que é incerto e improvável. Para entender como as doenças se instalam em nosso organismo, precisamos ver, entender o sistema endócrino. Pois nossos pensamentos, sentimentos e desejos influenciam a ação, a atuação, o funcionamento dos nossos órgãos internos e são influenciados também por eles. Por exemplo, se estamos com fome e pensamos em comida, nossas glândulas salivares vão produzir saliva, vão começar a nos preparar o organismo para receber o alimento. Quando estamos com calor, nossas glândulas sudoríparas produzem suor para procurar restabelecer o equilíbrio. Também, quando vemos uma pessoa amada, o coração acelera, o coração dispara, pois substâncias químicas são jogadas no sangue e esse processo se inicia. Porque o sistema endócrino, ele é composto pelas glândulas endócrinas e é responsável pela produção de hormônios e outras substâncias que são fundamentais para a nossa saúde física e mental. E esse sistema é muito influenciado, como eu já falei, pelos pensamentos, sentimentos e desejos. Então, algumas substâncias que o sistema endócrino produz: adrenalina, serotonina, a dopamina. Então, novos exemplos. A pessoa está com medo, ativa a produção de adrenalina. A adrenalina faz a pessoa ficar agitada, ficar pronta para correr ou para atacar. Felicidade. Pessoa com felicidade, serotonina é produzida em abundância. Então a pessoa tem aquela sensação agradável. A raiva. Pessoa que tem raiva ativa a produção da bile pelo fígado. Sucos gástricos, que podem, como se sabe, ser causa de doenças gástricas, se produzido em excesso. Tudo que em excesso ou em falta vai produzir desequilíbrio. Outro exemplo, a pessoa que tem ansiedade, ela vai inibir a produção de dopamina no organismo. Então veja como esses exemplos, existem muitos exemplos, N exemplos, de como as substâncias são produzidas pelo nosso organismo de acordo com aquilo que nós mentalizamos, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos sentimentos. Então, reforçando aquilo que nós já falamos, quando os hormônios estão em equilíbrio no organismo, existe uma sensação de bem-estar geral. Não há dores, a mente está tranquila, está tudo bem, o espírito está em paz. É quando dizemos que a pessoa tem saúde. Caso contrário, quando a mente está desequilibrada, com pensamentos recorrentes, isso reflete-se no sistema endócrino e, por fim, nos órgãos a eles associados. Esses órgãos igualmente entram em desequilíbrio. Portanto, tudo começa e termina na mente. Nossa saúde ou doença são reflexos daquilo que nós pensamos, ou seja, nós mesmos somos os causadores, nós mesmos somos responsáveis, tanto pela nossa saúde quanto pela nossa doença. Ninguém mais. Porque são tudo reflexo do nosso modo de pensar. Às vezes leva anos para se manifestar, mas persistindo naquele quadro de pensamentos recorrentes, pensamentos
doentios, desejos mórbidos, vai acabar refletindo no soma, no corpo físico. Por isso a medicina diz que as doenças são de origem psicossomáticas. Quer dizer, elas começam na psique, começam na mente e acabam se refletindo no corpo, no soma. Soma é corpo. Então, repetindo uma vez mais, todas as doenças se originam na mente, através dos pensamentos que alimentam os sentimentos e desejos doentios e que causam desequilíbrios no corpo e que se reflete na produção de hormônios e de outras substâncias. Persistindo esses pensamentos, se a pessoa não consegue sair daquele ciclo vicioso, ela sentirá os efeitos da somatização, que pode ser dores físicas, ansiedade ou tristeza. O passo seguinte, o estágio seguinte, é o surgimento de doenças biológicas, porque vai somatizando, vai se transferindo para o corpo. Então surgem as doenças biológicas, surgem as doenças psicológicas e surge a depressão. Então, dependendo do tipo de pensamento que a pessoa tiver, esses pensamentos recorrentes, ela vai caminhar para um tipo de doença, biológica, psicológica ou depressão. Então nós temos que interromper esse processo enquanto há tempo, para evitar que alguma doença se instale. Pode ser que nesse instante nós estejamos somatizando alguma doença que vai aparecer no futuro. Então, se a gente já detecta que está com pensamentos recorrentes, é tempo de parar o processo e evitar que a doença se instale. Mas se a doença já está instalada, nós precisamos reverter esse processo, ou seja, precisamos tratar para voltar a ter saúde, que é o que desejamos. Então, o tratamento, do ponto de vista holístico, ou seja, que o ser humano, nós somos compostos por corpo, mente e espírito. E não basta tratar uma dessas partes se a outra está enferma, porque a cura não vai ser completa. Os tratamentos médicos, eles são eficientes sobre as doenças associadas às causas biológicas. Então, ao resolver o problema biológico, ao curar aquela doença, elimina a causa e assim deixa de existir o efeito. Então, pode ser a cura. Tem os tratamentos também oferecidos pela psiquiatria para as causas psicocomportamentais, que consiste basicamente na administração de substâncias químicas que agem sobre a mente. Então, atuam na mente e a pessoa se sente melhor. No CAEB, nós oferecemos tratamentos complementares aos tratamentos da medicina, da psiquiatria, enfim. E o objetivo é reequilibrar o organismo, mas como um todo. Então, são chamadas terapias holísticas. E elas têm uma ação, então, balsâmica sobre todo o organismo, sobre o corpo, sobre a mente e sobre o espírito. Como a gente viu, é tudo mental o processo. Tudo depende daquilo que a gente pensa, que sente, que deseja. Então nós temos condição de ajudar o processo de cura, seja tratamento médico, seja o tratamento holístico, entendendo que o que está no passado já não depende mais de nós. Deve ser apenas lembranças, não causa de sofrimento, pois não há como voltar atrás. Da mesma forma que está no futuro ainda não aconteceu, portanto é apenas uma possibilidade, geralmente improvável, que aconteça. Só nos resta o presente, e é com ele que nós devemos nos ocupar. Sim, ocupar. Nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa acontecer.
não se preocupar e ficar produzindo toxinas no nosso organismo. Então, ocupar sim, preocupar, preocupar não. É isso mesmo, temos que nos ocupar, mas com pessoas e coisas que tragam alegria, tragam satisfação, tragam prazer, que despertem bons sentimentos, que nos mantenham equilibrados e saudáveis. São as pessoas que nos façam bem. Então, o que fazer? Primeira coisa é evitar situações ou pessoas que provoquem tristeza. Evitar qualquer coisa que possa trazer pensamentos sombrios, pensamentos pessimistas, ou que possam ligar com acontecimentos que tragam tristeza. Você não é obrigado a conviver com pessoas e situações que te levem para baixo. Você pode sempre encontrar uma maneira de se livrar dessas situações. Então faça isso, pense na tua saúde, pense em você. Você não pode se prejudicar porque está constrangido de se retirar ou de deixar de frequentar um lugar. Ocupar-se de coisas que tragam alegria e prazer. Cultivar bons pensamentos, pensar coisa positiva, ler bons livros, assistir bons programas de TV, não assista TV lixo, não assista coisa que, como está cheio na televisão, infelizmente, que mostra um mundo cão. Não assista esse lixo. O mundo não é isso. Isso só traz depressão, ansiedade, maus pensamentos. A pessoa acha que o mundo é aquilo e acaba acreditando que o mundo é aquele lixo e que não é. Então saia disso, saia. Os especialistas recomendam que a melhor prevenção é sentir-se útil, é ocupar-se, é manter-se ativo. Então aí vão algumas sugestões: relaxamento, concentração, meditação. E aqui na página do YouTube do CAEB você vai encontrar uma técnica de relaxamento que é inclusive utilizado como terapia para a ansiedade. Tá? Então procure ali que você vai ver como é simples, como não é complicado de fazer um bom relaxamento e com isso sentir-se melhor. A yoga, as caminhadas frequentes diárias são excelentes, os exercícios físicos moderados, igualmente para o sistema cardiovascular, respiratório. Atividades manuais, faça atividades manuais, desliga um pouco a TV, faça artesanato, oficina, pintura, etc. Enfim, tem diversas. Pratique esporte, se você tem condições, pratique um esporte. Tenha um hobby, pode ser o esporte, pode ser o hobby. Faça isso. Se ocupe e faça o teu corpo trabalhar. Tire um pouco da mente, traga mais um pouco para o corpo. Porque quando você está numa atividade manual, numa atividade que exija concentração, você está no presente. Lembre-se do que nós falamos. Você tem que sair do futuro, tem que sair do passado, tem que estar no presente. E essas atividades manuais te mantêm no presente. As atividades esportivas te mantêm no presente. Trabalho voluntário na caridade, ele tem um efeito fantástico, porque quando você faz a caridade, quando você ajuda alguém ou ajuda alguma instituição, você está levando alegria às pessoas. E a alegria, ela vai e volta. Se você provoca alegria numa pessoa, você também vai ficar alegre. E lembre-se que a depressão é a doença da tristeza. Portanto, se você está provocando alegria em alguém,
você está recebendo alegria de volta, é um remédio contra a depressão fantástico. Então procure fazer isso. Se você tem condição de fazer, e todos têm de alguma maneira, faça o trabalho voluntário, pratique a caridade. Chico Xavier falou: fora da caridade não há salvação. E eu acredito que ele estava certo. Além disso, e acima de tudo, temos que praticar o perdão. Sim, temos que perdoar quem nos magoou. Tem que perdoar quem te magoou. Às vezes é difícil, sim, mas nós temos que fazer isso. Temos que pedir perdão a quem nós magoamos. Você tem que pedir perdão a quem você magoou. Se a pessoa ainda está viva, peça a ela diretamente. Caso contrário, faça isso mentalmente, em oração. Pedir perdão a si mesmo pelas suas próprias falhas e deficiências. Lembre-se, nós somos todos seres imperfeitos. Todos nós cometemos faltas. E não temos que ficar nos culpando por isso. Por isso nós temos que pedir perdão para nós mesmos pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios defeitos. Por que é tão importante perdoar? Porque o perdão, ele te liberta das amarras do passado e te desintoxica na medida que você para de produzir toxinas no teu organismo. Tem um ditado que diz que quem tem ódio, quem odeia, fica tomando veneno esperando que o inimigo morra. Na verdade, ela não fica tomando veneno, ela fica produzindo veneno. Ela fica produzindo toxinas, como a gente viu antes, como os hormônios são produzidos de acordo com nossos pensamentos. Existe uma técnica muito fácil de ser trabalhada, muito fácil de ser utilizada, que é o Ho'oponopono. Procure no YouTube que você vai encontrar e pratique. Utilizando o Ho'oponopono você vai fazer isso, vai perdoar-se, vai perdoar as pessoas que te magoaram. Lembrando que, por trás de tudo que foi dito até agora, está o grande mandamento deixado pelo Mestre Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Veja bem, só pede perdão quem tem a humildade de reconhecer seus erros. E pedir perdão é um ato de amor a si mesmo, é amar a si mesmo. E só perdoa quem tem a sabedoria de saber que o perdão alivia tanto o peso de quem está pedindo, quanto o peso de quem está concedendo. Quem perdoa, liberta. Isso é um ato de amor ao próximo. E por último, só o amor tem o poder de curar. Só quem se ama pode se curar. Então, isso é um ato de amor a si mesmo. Se curar-se, amar-se, cuidar-se, praticar tudo aquilo que foi falado e muito mais, pois não foi dito tudo. Pois quem ama a si mesmo não adoece. E se adoecer, a doença não é grave. Ela tem a condição de restabelecer a saúde novamente. Então esse era o recado que nós tínhamos para hoje. Espero que tenha gostado. Aí estão os créditos, a música do Paulo Steckel. Se você gostou, dá o like ali embaixo, se inscreva no canal do CAEB. Se quiser receber as notificações, dá um clique ali na sinetinha. E seja você também um voluntário.
Muitas pessoas precisam de você. Muitas pessoas precisam do seu amor. Fique na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.